Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 16 de Lucas, um dos capítulos mais controversos para mim, não sei para você. Eu não vejo as pessoas comentando muito sobre ele, nenhuma pregação, quer dizer, só da segunda parte, né? Da primeira eu quase não ouço falar por aí, mas hoje aqui nós vamos ler e vamos tentar compreender, tirar alguma conclusão a respeito desse capítulo, dessa parte também, porque afinal de contas nós estamos aqui para isso, né? O Senhor tem sido fiel ao longo da jornada aí, né? Como vocês sabem, ou enfim, se alguns aqui acabaram de chegar, esse é um canal onde a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. Eu comecei em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, e hoje a gente está aí no capítulo 16 de Lucas. Já foram mais de 3 anos e estamos quase fazendo aniversário de 4, só no final do ano. Mas é isso. E aí, todos os dias a gente vem vem ler aqui despretensiosamente, e eu me coloco nessa posição de compartilhar, né? Algo que eu vinha sendo gerado nos meus devocionais, enfim. Eu comecei a ver a Bíblia de uma maneira muito prazerosa. E é isso que eu venho fazer aqui, venho tentar transmitir esse prazer, essa maravilha que é a palavra de Deus. Né? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, de entender, de interpretar cada capítulo. Tem uns que, né? Como a gente falou aqui no início, até passam batido, ninguém nem olha, nem fala, porque é controverso demais. Levítico e Números, então, a gente até evita, quando chega nele já cansa de ler a Bíblia e desiste. Mas aqui não. Aqui a gente tem sido persistente e perseverante. E quando o Senhor não fala nada, dificilmente, né? Mas se não falar nada, não falou, mas mesmo assim a gente continua, porque da próxima vez o Senhor vai nos fazer pelo menos compreender, né? Ao longo dos capítulos a gente vai tendo uma visão mais ampla a respeito da palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente ler ela de maneira sequencial. Bom, então é isso. Então, se você tem gostado desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa sua curtida, seu comentário, se você realmente, né, se sentiu abençoado. E é isso, vamos começar orando. Além disso, eu quero também falar aqui a respeito da comunidade, né, que é um canal, um tipo de mentoria que eu tenho, que para a gente viver isso na prática, né? A gente tirar daqui da teoria e levar para uma prática. Nela, você, né, no caso, precisa fazer uma inscrição. O valor é irrisório, assim, é só mesmo porque eu vivo a partir disso, eu falei para Deus que eu serviria Ele, né, que Ele me chamou para trabalhar com Ele e eu aceitei. Então, é um valor bem simbólico. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o lugar que você pode fazer inscrição. E é isso. E vamos junto viver a palavra de Deus, que ela, mais do que ser lida, ela é para ser vivida. Amém? Inclusive as promessas, tudo. As partes difíceis também. Vamos orar, gente. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigada porque nós temos acesso à sua palavra. Obrigada porque ela muda a nossa vida, transforma o nosso dia
E nós queremos, Deus, que o Senhor fale conosco, faça uma mudança, um corte no nosso coração de amor por Ti, que nos dê mais amor por Ti, mais amor pela palavra de Deus, mais prazer em estar em Tua presença, mais do que qualquer outro lugar ou qualquer outra coisa. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, fala conosco através desse capítulo, que às vezes é tão difícil de entender. Mas nós estamos aqui, Deus, inclinados, querendo saber do Senhor, da Tua boca, o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos fazer aprender com este capítulo hoje. Fala conosco, nós te pedimos. Eu consagro a minha vida, a minha mente, para que nada de errado saia dela, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro, ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério, e quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida toda, as coisas boas.
Porém, Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, nem mesmo que alguém ressuscite. É isso. O bom é que é curto e que temos um pouco mais de tempo. Capítulo 16, então, é um capítulo onde não vai constar ali, não minto, essa primeira parte a gente já viu também em outro evangelho. Gente, é muito controverso um patrão e Jesus colocar isso na Bíblia, falar para os discípulos que o homem foi o esperto, ele foi desonesto. Um homem desonesto, Jesus chamou de esperto. Mas hoje a gente vai tentar entender sobre isso. Primeiro, uma coisa que ficou no meu coração desde ontem, enquanto eu estava preparando, é que isso então, Jesus está conversando ali com os seus discípulos. Como a gente lembra, no capítulo anterior, ele estava falando a respeito das coisas perdidas, das pessoas perdidas, né? Porque os fariseus o criticavam porque ele estava se sentando, conversando, pregando, tentando ganhar os publicanos, enfim, todo tipo de gente de má fama. Os fariseus estavam muito incomodados com aquilo, né? E Jesus, então, vai falar ali das coisas perdidas. A gente falou um pouquinho ontem, não deu para eu falar direito, mas enfim, Jesus mostrou que aquelas pessoas eram muito importantes para ele, que antes de acontecer isso daqui que estava acontecendo com o Lázaro, né? O rico, no caso, e Lázaro, ele estava tentando ganhar, porque ele sabe, ele conhece, ele sabia o que viria a seguir. Bom, e aí temos então o capítulo 16, e parece que Jesus ainda está nessa mesma roda de conversa, porque Jesus vai contar uma parábola, né? Não é de fato algo que aconteceu, mas é uma história que Jesus está contando ali e está buscando tirar uma lição, até mesmo de algo que parece errado. Ele está chamando de bom. Vamos ver. Então vai dizer, Jesus vai contar que havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Pode ser os fariseus que estavam cuidando das coisas de Deus? Podemos colocar, né? Então, administrador, mordomo, garçom, diácono, todas essas coisas se referem a essa palavra, onde você está cuidando de algo que não é seu, de algo que é do seu Senhor. Quem é o seu Senhor? O que o Senhor colocou nas suas mãos para você administrar, cuidar? Ter a mordomia, né? Muita gente fala sobre essa palavra, mordomia, mas não é mordomia de sombra e água fresca, deitar e todo mundo te servir. Não, mordomo é você servir, ser um administrador fiel. Mas vai dizer que aquele administrador, ele estava cuidando de maneira, não era desonesta ainda, ele estava apenas desperdiçando, não estava fazendo o melhor que podia fazer para, que os bens do seu Senhor fossem ali multiplicados,
estivessem sendo geridos de maneira que aquilo traria bons retornos, né? Não, mas estava desperdiçando, estava gastando. É isso, gente, é sobre dinheiro, é sobre qualquer coisa, dons, qualquer coisa que o Senhor coloca na sua mão, sabe? Você precisa fazer aquilo multiplicar, render, enfim, trazer benfeitorias aí para o reino, né? E aí, beleza. Aí diz que esse senhor chamou o administrador e falou assim: eu ouvi isso a seu respeito. Preste-me contas do seu serviço. Mas aquele administrador, ele se adiantou. Ele começou a ficar ansioso. Sabe aquela ansiedade? Meu Deus, meu patrão vai me demitir. Provavelmente ele não tinha como prestar contas, provavelmente ele realmente estava fazendo aquilo, mas a gente consegue, no tom da história, a gente consegue ver que aquele era um bom patrão, que talvez ele nem tivesse a intenção de demitir. Se ele fosse honesto, se ele virasse e falasse: olha, de fato, eu não tenho feito isso direito e tal, mas eu vou melhorar, ou então me dá mais uma chance, qualquer coisa assim. Mas não, ele preferiu fazer o quê? Ele começou a maquinar coisas que a gente faz quando a gente está com ansiedade, né? Começou a maquinar quando ele fosse demitido, o que ele faria. Então ele começou a pensar, cara, aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Cara, ele maquinou tudo na mente dele ali, ó. Ele pensou, cara, eu não tenho mais, meu currículo tá manchado, sabe? Eu não sei fazer esses trabalhos menores de cavar a terra, de cuidar de terra, e eu também não quero mendigar, né? Olha a minha postura, eu sou um administrador, já sei. Vou conseguir amigos, ou seja, ele não foi desonesto, ele não roubou do seu patrão, ele não fez nada disso. O que ele fez? Ele chamou, como ele era o administrador, ele se adiantou, falou: vem cá, quanto você está devendo para o meu patrão? E ele ainda chama assim, meu patrão. E aí as pessoas viravam e falavam: eu estou devendo 100 barris de trigo, de azeite, disso, de óleo, de aquilo. Aí, desesperado, não sabendo talvez como pagar, né? Cara, mas eu ainda não tenho dinheiro, sabe? Tenha calma, tenha paciência. Ele: não, calma que eu vim aqui para te ajudar hoje. Hoje, então, você pode escrever aí, assinar, que tá tudo certo, você só precisa pagar 80, esse daqui só precisa pagar 50. E aí ele pensou: é bom que quando eu tiver desempregado, quem vai ter que me ajudar é ele, quem vai estar me devendo um favor é ele. E aí Jesus conclui a história falando que aquele patrão elogiou aquele empregado, porque ele foi esperto, pela sua esperteza. E aí Jesus agora, não mais o patrão, Jesus fala o seguinte: Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles receberão vocês no lar eterno. Cara, para mim é a história mais louca da Bíblia. Aquele patrão elogiou o empregado pela sua esperteza. E aí Jesus vira e fala, ele não chama aquilo de certo ou de errado, mas Jesus fala que a gente precisa ser mais sagaz nos nossos negócios e principalmente que a gente não deve focar tanto na riqueza, mas nas pessoas, no networking, né, que fala na questão ali das amizades.
continuo sem entender. Hoje eu entendo um pouco mais do que eu entendia no princípio, porque antes eu ficava assim, meu Deus do céu, como uma história dessa pode estar na Bíblia? Como esse... Enfim, temos ainda... E aí Jesus vai continuar falando ali sobre ser fiel nas pequenas coisas para serem colocadas nas grandes, e eu quero finalizar com isso porque meu tempo já acabou. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então, é isso, sabe? Seja fiel ali naquilo que foi colocado na sua mão, ainda que seja do outro, cuide bem, cuide com, sabe? Nossa, eu tenho muitas histórias para contar a respeito disso, mas hoje não vai dar tempo. Deus abençoe. Tchau, tchau.